Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está aqui ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como um relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. O dia de hoje nos convida, e os jovens, que os irmãos e irmãs, a contemplar a sabedoria de Deus, que é da qual é falado no Antigo Testamento, que os cristãos reconhecem na descrição que se faz da sabedoria, o próprio Filho de Deus, ou seja, a sabedoria eterna do Pai, o conhecimento, a imagem perfeita do Pai que é revelada a nós no momento que o seu Filho se encarna. Então, é em Jesus que se realizam aquelas palavras que dizem que por meio da sabedoria Deus criou todas as coisas, e de toda a criação a sabedoria escolheu morar entre os filhos dos homens. Essas palavras que aparecem nos livros sapienciais do Antigo Testamento, elas encontram um eco no início do Evangelho segundo São João. Fala da palavra eterna do Pai, do Verbo eterno do Logos. A palavra Logos é muito rica em grego, não existe uma tradução perfeita para ela, nem sequer a palavra verbo, né, do latim, resgata todo o significado da palavra logos. Tanto é que a gente usa como um sufixo, né, para todas as formas de ciência, de conhecimento, todas elas terminam com esse sufixo logia, né? Logia, que justamente vem de logos, quer dizer, aquilo que se entende, aquilo que se conhece, aquilo que também se pode comunicar sobre qualquer coisa. Então, o logos, a sabedoria do Pai, ela vem até nós. Bento XVI, agora que antes da missa a gente estava conversando sobre os papas, né, que a gente conheceu lá em Roma. Não cheguei a conhecer Bento XVI como papa, mas como cardeal ainda a gente se encontrava muitas vezes com ele por lá. E ele tem essa reflexão, né, que no início de todas as coisas não existe um caos, o acaso, a casualidade, mas existe um logos, ou seja, existe uma ordem, existe uma razão. E de alguma forma ele via entre os muitos aspectos da missão, da fé cristã, da experiência cristã, a missão de defender a razão, defender a racionalidade. Não é que das mãos dele, o Papa João Paulo II saiu aquela bela encíclica Fides et Ratio, né, que fala a fé e a razão são as duas asas, né, que nos levam, que nos elevam até o conhecimento da verdade de Deus. E como diante de uma religião antiga que era basicamente irracional, porque os pagãos eles não acreditavam
propriamente dito nas fábulas, das mitologias deles. Não é que eles acreditavam e tomavam ao pé da letra aquelas fábulas. Até que aqueles deuses eram cheios de defeitos humanos, invejas, adultérios, guerras, etc. Era uma imagem, era um Deus feito à imagem e semelhança do ser humano. Eles não acreditavam propriamente, mas o raciocínio do pagão era aquele, tem alguma coisa lá em cima, não sei o que é. E essa coisa que tem, essa coisa transcendente, de certo modo eu reconheço nela o governo das coisas que eu não posso controlar. Então, eu posso planejar uma viagem, mas eu não posso planejar que vai ter um bom tempo para a minha viagem, que não vai ter um navio que eu vou pegar, não vai pegar uma tempestade. Então, eu não posso controlar todos os aspectos do meu destino. Então, eu me volto para essa realidade, e essa realidade eu preciso dar um nome para ela, eu preciso dar um rosto para ela. Agora, que rosto é, se chamam isso de Zeus, ou de Júpiter, ou de Amon-Ra, ou sei lá o que for, não tem muita diferença. Então, era uma forma de culto, de religião, que um pouco prescindia da razão. Por outro lado, você tinha, naquele mundo, naquele tempo, os filósofos, que entendiam que existia um só Deus. Eles chegaram a esse entendimento. Existia um Deus, que era a origem de todas as coisas, que era Ele que mantinha o universo em ordem. Mas esse Deus, o Deus dos filósofos, ele não podia ser cultuado, não podia ser adorado, porque ele não tomava conhecimento do ser humano. Ele era grande demais para ter ou prestar alguma atenção ao ser tão pequeno, tão ínfimo como o ser humano. Não podia haver religião nenhuma em torno do Deus da razão. Então é ali que a gente entende que, como é profundo e bonito, o prólogo de São João, que diz: esse Logos, essa razão profunda de todas as coisas, construtora de todas as coisas, pela qual tudo foi feito, essa razão assumiu a nossa carne e veio habitar entre nós. Habitou entre nós, colocou a sua morada, literalmente colocou a sua tenda entre nós. Lembrando e ecoando um pouco a experiência de Israel no deserto, onde tinha tenda, o tabernáculo, o encontro, sinal da presença de Deus. Então, colocou a sua tenda. Então, essa é a presença de Jesus Cristo entre nós. E, como Ele nos disse, antes da plenitude do seu reino, Ele deveria padecer, deveria haver esse choque, a vinda dele do mundo governado, formatado, pensado todo em volta do pecado e da morte. Então, o choque era inevitável, não tinha como. E ele, para nos levar para a vida, tinha que passar pela nossa morte, tinha que atravessar a nossa morte. Então, antes da completude, antes da perfeição do seu reino, ele diz: deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Então, essa a tremenda contradição pintada no prólogo de João. Ele veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o acolheu, o mundo não o reconheceu.
Mas aqueles que o reconheceram, ele lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. E nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas nascer de Deus, que é a realidade do nosso batismo. Então, aqui a gente tem também que ter essa consciência. Uma experiência cristã, quando ela é verdadeira, ela segue os mesmos passos. Isso os primeiros cristãos tinham muito claro. O caminho do cristão no mundo não é um caminho um caminho confortável, um caminho de bem-estar, mas um caminho que envolve um grande choque, choque de quem já possui a vida futura, que não pode ser destruída, com aqueles que ainda vivem debaixo do medo da morte. E é o grande choque. Não tem como escapar desse choque. A única forma de escapar desse choque é renunciar a Jesus Cristo. Dizer, não quero mais andar contigo. Mas andando com Ele, aquilo que por onde passa a cabeça, o corpo todo, ou seja, a igreja, tem que passar por Ele. Deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Então, queridos jovens, a gente não deve nunca se assustar diante de contradições, conflitos, perseguições, discriminações, né? Às vezes no ambiente que parece tão esclarecido existe discriminação, preconceito contra o cristão, católico. E pelo contrário, a gente deve entender que isso é a marca que talvez um pouquinho da nossa vida cristã já é autêntica. A gente já saiu um pouquinho da mediocridade, da incoerência da nossa vida cristã, quando a gente começa a sentir esse choque, né, com a escuridão do mundo, com o mundo que vive governado pelo medo da morte, portanto governado pelo maligno. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a Ele nessa Eucaristia que nos dê a força, que a gente possa também acompanhar Jesus Cristo por onde Ele passa. O reino que Ele semeia no meio da contradição para chegar à plenitude do reino com a sua vitória, a vitória do Logos, que de novo nos lembrava Ratzinger, né? O Logos é amor, é comunhão. Então, no fundo, no fundamento de todas as coisas está o amor.